Eu já ouvi algumas atrocidades no mercado financeiro, mas essa daqui para mim é uma das piores. Ai, Paco, eu não opero com stop loss. Sabe o que vai acontecer se você não tiver metas claras e objetivas dentro do mercado financeiro? O que vai acontecer se você operar sem stop loss? É isso que eu irei contar agora nesse vídeo para você. Fala pessoal, tudo bem? Paco aqui para falar de trade e nesse vídeo vamos abordar um conteúdo que deveria ser conteúdo básico para quem está começando no mercado financeiro. Se você já está há algum tempo e não entende ainda sobre gerenciamento de risco, fica nesse vídeo aí que ele vai te ajudar. O gerenciamento de risco é uma prática essencial no mundo dos investimentos, principalmente no day trade, e ele visa proteger o seu capital, minimizar as suas perdas e até mesmo exponencializar os seus ganhos. Através do gerenciamento de risco, iremos definir limites de perdas e também estabelecer metas de ganhos, evitando assim que não percamos todo o nosso capital em uma única operação no day trade. Devemos encarar o gerenciamento de risco de uma maneira séria, uma maneira profissional. Isso é fundamental para quem quer viver desse mercado. Vocês já devem ter ouvido falar diversas formas de se fazer um gerenciamento de risco, né? Desde aqueles que falam de índices de acerto, desde que fala que risco ganha é melhor, desde que fala que perde 1% do capital por operação, ou até mesmo quem fala que perde o limite estabelecido financeiramente. Eu tenho o meu modo de fazer, que desses meus 11 anos de mercado, para mim foi o que mais se encaixou, e é exatamente ele que eu vou te ensinar. É um conteúdo que eu ensino dentro da minha mentoria, então já deixa aquele like porque eu tenho certeza que vai te ajudar. A primeira coisa, pessoal, a gente precisa entender que o mercado financeiro é uma coisa séria e precisa ser encarada como uma empresa. Então, você empresário, você sabe que você tem que fazer um planejamento da sua empresa, sabendo que o capital que vai ser investido, quanto tempo ele dura, se tudo der errado, quanto tempo a sua empresa pode ir à falência, o que você precisa botar de capital de giro, enfim, isso daí o operacional é em cima de quem é empresário. Se não for empresário, não tem problema, que eu vou ensinar como que eu faço, mas o que você tem que ter na cabeça, você precisa saber quanto que você tem de capital para colocar no mercado financeiro. Isso é o básico do básico. Então já anota aí o que eu vou te ensinar nesse vídeo, aproveita e compartilha ele também. Vamos embora para a tela. Então vamos olhar aqui a planilha que eu preparei para vocês falando sobre o gerenciamento de risco. Nesse caso aqui, um gerenciamento do risco feito em cima do índice. Você pode utilizar esse mesmo gerenciamento de risco para o dólar, também para as ações, óbvio que cada uma vai ter um cálculo particular. Nesse caso aqui eu tenho um aluno, pessoal, que esse aluno ele tem um capital operacional de R$10.000. Então lembra, capital operacional. Quanto que ele vai botar para poder operar? R$10.000. E ele falou comigo assim: Paco, se tudo der errado, eu estou disposto a perder esse capital em 5 meses. Lembra da empresa que eu falei com vocês. Isso daqui é uma visão como se fosse de uma empresa. Tenho um capital para construir minha empresa. Se tudo der errado, não der lucro e tudo mais, em quanto tempo a minha empresa tem de vida útil? Então, 5 meses ele perderia esse capital. Em 5 meses ele perderia os R$10.000. E aí, beleza, eu pergunto para ele assim: cara, eu sei que R$10.000 em 5 meses, o seu stop loss por mês seria de R$2.000 e você só pode perder por dia R$200. Mas espera aí, por que R$200 por dia, Paco, que ele pode perder? Porque ele me respondeu uma outra pergunta que eu faço para os alunos da minha mentoria. Isso daqui eu estou mostrando para vocês é o que eu realizo dentro da minha mentoria. Então eu falo com eles ali, ó, qual é o seu índice de acerto ou qual é o seu índice de loss no dia, assim, por operação no dia. Então, se opera 10 dias, quantos por cento você fecha positivo, quantos por cento você fecha negativo? E ele me fala lá, olha, eu acerto 50% dos dias, ou seja, 50% ele toma loss, o outro 50% ele ganha. Tá bacana. E aí, quantos dias úteis você quer operar? E ele falou, quero operar por 20 dias, ou seja, então ele vai operar os 20 dias, 21 dias, ou seja, a quantidade de dias úteis que tem no mês. Ele vai operar ali todo dia no mês, tá? Nesse caso aqui, o exemplo de 20 dias úteis, e ele me falou o seguinte, olha, Paco, na minha estratégia, eu tento pegar 300 pontos de ganho, mas quando eu perco, eu estipulo um loss de 100 pontos. Opa, essa informação é primordial para eu poder desenhar o gerenciamento de risco dele, o planejamento dele. E quando eu olho aqui, baseado nessas informações, eu faço uma outra
pergunta ali para ele: olha, meu amigo, você quer ter quantas oportunidades para operar no dia? E ele me falou assim: Paco, quero ter 5 oportunidades no dia. E eu perguntei para ele a última pergunta, que é o refino, creme de la creme, que é: quantos contratos você quer operar? Será que você está operando com a mão correta? E ele me falou: eu quero operar com 2 contratos. Vamos só fazer uma conta, porque eu já sei aqui o seguinte: se ele quer operar 5 oportunidades no dia, tomando stop de 100 pontos, quantos stop financeiro ele pode tomar por operação? Tá aqui, ó, R$40 de stop. Se der R$40 de stop vezes 5 oportunidades, ele perderia os R$200 que ele pode perder por dia. Então eu vou fazer o cálculo aqui com vocês, ó. Ele vai tomar ali um stop de 100 pontos vezes 2 contratos vezes ponto 20. Ponto 20 é quanto equivale cada ponto do índice, tá? Oscilando ali, seja positivo ou negativo. Então daria R$40. Opa, então tá validada essa estratégia para ele. Ele pode sim operar fazer 5 operações com stop loss de 100 pontos, operando com 2 contratos. O que não pode é ele chegar aqui e falar: Paco, eu quero operar 5 operações com 5 contratos. Se der tudo errado, eu vou tomar um stop de 100 pontos. Eu multiplico isso por ponto 20, o stop dele, que seria no dia de R$200, passa para um stop de quanto, pessoal? 500, totalmente fora da realidade. Se ele não seguir esse planejamento que eu montei para ele à risca, ele vai quebrar o capital dele mais cedo ou mais tarde, bem possivelmente mais cedo, né? Então ele tem que seguir isso aqui à risca. Ele entra com 5 contratos, toma um stop de 100 pontos, ele vai tomar um stop financeiro ali de R$100. E nota, ele teria que tomar um stop de quanto por operação, pessoal? R$40. A não ser que ele chegue e fale assim: Paco, eu quero tomar 2 stops loss no dia, eu vou fazer só 2 operações. Poderia fazer 2 operações só no dia? E eu vou olhar essa conta para ele aqui e vou falar: cara, 2 operações por dia, tomando um stop de 100 pontos vezes 5 contratos, vezes ponto 20, daria exatamente os R$200. É a mesma coisa que eu pegar aqueles 5 contratos vezes 100 pontos vezes ponto 20, que daria R$100 de stop em uma operação. Como ele quer fazer 2 operações, ele perderia os R$200, e se ele erra durante 10 dias, ele teria que parar aquele mês, porque ele teria alcançado o limite financeiro de loss daquele mês de R$2.000, tá? E se der tudo certo, Paco, se der tudo certo, ele não quer ganhar ali 300 pontos? 300 vezes 10 operações, vezes, se ele for operar ali, ter uma oportunidade, né, de 2 oportunidades no dia, então eu vou pegar aqui 300 pontos vezes 2 oportunidades no dia, vezes quantos contratos? 2 contratos que ele quer operar, trazendo para o exemplo inicial, vezes ponto 20, ele ganharia quanto, pessoal, no dia? R$240. Esse seria o ganho dele no dia. Então ele ganharia ali, o financeiro dele seria de 240. 300 pontos, deixa eu só fazer de novo aqui, 300 pontos vezes ponto 20 vezes 2 contratos. Isso daria R$120, isso multiplicado por 2 operações, os R$240, tá? Como ele tá aqui nesse exemplo que a gente trouxe ali para 5 contratos que ele gostaria de operar, então eu teria aqui um ganho de 300 pontos vezes 5 contratos vezes ponto 20, e eu multiplico isso por 2 oportunidades no dia, daria um financeiro para ele de R$600. Ou seja, trazendo lá para aquele exemplo, ele poderia perder R$200 com 5 contratos com 2 operações de 100 pontos de stop loss, para ganhar R$600 fazendo o quê? 2 operações com quantos contratos? Com 5 contratos, então ele teria 5 contratos ganhando quantos pontos? 300 pontos. Então, dessa maneira ele tem uma clareza do que ele vai fazer. Poxa, bateu minha meta, e aí tem muita gente que tem essa dificuldade. Paco, bateu minha meta de ganho, tá? Não existe meta de perda, pelo amor de Deus, você não estipula meta de perda, você estipula o limite de perda, meta de ganho. Bati minha meta de ganho, eu posso operar? Minha singela recomendação, depois de treinar muitos alunos, milhares de alunos ali nos treinamentos, o que eu sugiro para você? Chegou na sua meta, 600, bateu lá os R$600 que você estipulou para você para fazer como meta, ou bateu ali os R$240, bateu os R$600, bateu os R$300, tá? Pega 20% da sua meta e bota ela no risco. Então, Paco, eu bati ali os R$200, o que eu faço?
você vai botar R$40 no jogo. Se tudo der errado nessa operação, então você tá com 200 lá, sua meta era 200, um exemplo, tá? Sua meta é 200. Se tudo der errado na sua operação, você vai perder 40. Você vai fechar o seu dia com R$160 positivo. Paco, perdi a operação. O que eu faço? Vou recuperar. Não vai fazer mais nada. A única coisa que você vai fazer é fechar sua plataforma, entender que você está positivo e amanhã é outro dia, tá? Mas aqui você já tem uma clareza que você vai se limitar ao seu capital operacional, quantidade de meses, se tudo der errado, quanto que você perde, qual é o seu índice de acerto nas operações, dias úteis operáveis, quanto que você ganha quando ganha, quanto você perde quando perde, isso em pontos, porque a gente vai saber aqui o financeiro, quantas oportunidades você quer ter naquele dia e quantos contratos você vai operar, sabendo claramente do seguinte: Paco, eu quero ter 5 oportunidades aqui no dia, eu não posso operar com 5 contratos, eu vou ter que diminuir a minha mão, sabendo que se der errado, aqui ó, se eu operei com 5 contratos, eu sei que se tudo der certo, eu ganhei 600, mas se der errado, eu vou me estipular a perder ali os meus R$200 no dia e tá tudo certo. Então, quem não tem essa clareza de stop loss definido, o ganho, quanto que eu vou ganhar no dia, qual é a minha meta, não que eu deva parar na meta, eu posso até buscar um pouco mais, mas se você não tiver essa clareza, gente, você vai chegar para cá sem saber o que fazer. Bota contrato para tudo que é lado, aumenta o stop loss, aumenta a quantidade, o ganho você reduz, aumenta a quantidade de operações que você vai fazer, você fica sem saber o que fazer e perde muito tempo girando e não saindo do lugar. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, que toda semana eu tô subindo conteúdo de qualidade para você. Um abraço, tchau, mas fui, tchui!